Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um evento ao vivo aqui da Nova Concursos. Meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou professor de Direito aqui da casa e me convidaram para fazer esta aula para você que está se preparando ao concurso público do TRF-03 que vem aí. E nós vamos falar nesta aula sobre direito administrativo. Aí você diz, professor, eu estou me preparando, o que cai na prova? Você vai estudar comigo, ao longo desta hora eu vou te dar uma aula resumo. Por quê? Porque em uma hora não dá para falar assim tudo esmiuçadamente, mas eu vou fazer de uma maneira objetiva para que você tenha todo o edital na sua mão, aquilo que de fato cai na sua prova. Falo isso porque estudei antes de vir para cá, lógico, e posso te falar sem medo de ser feliz que você tem aqui todo o material à sua disposição. Estamos ao vivo mesmo, 7 horas e 1 minuto. Se você me segue nas redes sociais, você já viu, e isso já avisei em tudo quanto é rede social que estamos aqui. E sem perder tempo, vamos começar, vamos dar o start da nossa aula de Direito Administrativo. Vamos juntos, então, traçar esse caminho. Põe na tela para mim, por favor. Vamos dar o start, você vê aí que estes são todos os tópicos que estão aí no seu edital de Direito Administrativo. Ok. Professor, você vai falar de tudo isso? Sim, eu vou falar de tudo isso. E eu vou começar já falando sobre os princípios básicos da administração pública que caem na sua prova. Nós vamos falar rapidamente de todos eles e o primeiro deles trata do interesse público. Ah, detalhe, o material de apoio, não sei se vai estar à sua disposição aí, mas nas minhas redes sociais eu vou deixar à disposição também, basta procurar no fabiotadeu.net, lá estará tudo que eu vou usar aqui para ajudar você. E tudo que eu disser, printa a tela, faz o favor de printar a tela, porque vai cair na prova, fato. Vamos ao primeiro princípio, põe na tela por favor, é o princípio que trata do interesse público. O princípio do interesse público, sempre, lembre-se que o princípio do interesse público que nós vamos atender é o primário, é o bem-estar da coletividade. Atenção que o bem-estar secundário trata de órgãos estatais ou governantes do momento. Ah, professor, eu não entendi. Então vamos ver aquilo que você tem que saber. Princípio do interesse público, que nós vamos almejar em direito administrativo sempre. E quando eu digo sempre, na sua prova será sempre. O direito administrativo diz que o interesse público a ser almejado é o primário, que é o bem da coletividade. Princípio vencido. Segundo grande princípio, põe na tela para mim, por favor, é a supremacia do interesse público. Lembre-se de um detalhe, o interesse coletivo, o interesse público deve sempre prevalecer frente ao interesse do particular. Sempre, professor, sempre. Aí vem aquela pergunta tradicional de prova. Quando você fala de supremacia do interesse público, o interesse da administração está acima de todos, porque a administração busca o nosso interesse de um modo coletivo. Aí o cara vai lá e vai desapropriar a sua casa. E ele vai desapropriar por quê? Porque há um interesse público maior ali. Nós vamos construir uma estação de metrô. Professor, eu não quero dar a minha casa, eu não quero fazer isso. Puxa, eu construí, aí tem história de 15 gerações. Eu quero que você morra. Por quê? Porque naquele momento você vai perder a sua casa. Porque o interesse da coletividade supera o seu interesse. Existe aí a supremacia do interesse público sempre. Ótimo. Vamos ao próximo princípio. Põe na tela para mim, por favor. Princípio da legalidade. Cuidado aqui, que aqui eu tenho 500 mil questões que caem na sua prova. Vamos a ele. O administrador só faz o que a lei manda. E nós, enquanto cidadãos, nós fazemos ou não fazemos algo, senão em virtude de lei. Professor, eu não entendi. Esse eu preciso te explicar um pouquinho melhor, mais rápido também. Vamos lá. Princípio da legalidade. Se você já foi meu aluno em qualquer curso que dê aula no presencial, você já ouviu isso. O quê? Você, enquanto cidadão, por exemplo, você fuma. Lamento, eu quero que você morra de enfisema pulmonar. Por quê? Porque você está contaminando a mim e aos demais. Por quê? Eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, eu sou louco por natureza. Ponto. E daí?
Naquele belo dia você diz, eu vou fumar. Tem uma placa bem grande naquela sala que você está dizendo, aqui não pode fumar. Princípio da legalidade do cidadão. Você faz ou não faz algo, senão em virtude de lei. Não é para fumar, você não vai fumar. Ponto. Aí você fala, professor, o administrador só faz o que a lei manda. Só. Você vai almoçar num belo dia em qualquer lugar da sua vida. Você vai almoçar, você pega tranquilamente, você vai pegar a sua comida, começa a comer e percebe que ali dentro tem um fiozinho marrom crocante. Aí você fala, puxa, colocaram um tempero novo naquela comida. Puxa, legal. Não. Aí você vai comendo e você percebe que aquele fiozinho começa a crescer. É uma pata de barata. Ah, professor, que nojo. Sim, é nojento, também acho. Mas aí você faz o quê? Primeiro você vai colocar o dedo na sua garganta, vai vomitar meia hora, depois você vai pegar o objeto do demônio. Qual é o objeto do demônio? É o telefone, é o celular. Por que o celular? Porque desde que inventaram essa peça chamada celular, o que aconteceu? Acabou a privacidade de todo mundo, acabou o momento particular. E aí? Mas aí você tira a foto, manda a foto para o cara da administração lá na vigilância sanitária. O que fará o cara? O cara tem que ir, a administração pública, tem que ir ao restaurante. E aí ele tem que ir lá e tem que autuar o restaurante. Por quê? Porque ele vai entrar lá na cozinha e vai perceber que ali dentro existem várias outras tantas patas de barata. E aí, sinto muito, você vai ver que as baratas são vivas, então eu tenho que multar o estabelecimento e tenho que lacrar o estabelecimento. Perceba, o administrador só faz o que a lei manda. O administrador tem que fazer. E nós, um outro exemplo que cai na sua prova, inclusive, você, enquanto está dirigindo, feliz e contente, você passa um farol, uma sinaleira, como você quiser, acende a luz amarela. Quando a luz amarela do semáforo acende, o que diz o Código de Trânsito Brasileiro? Você começa a apertar o freio, você vai frear para brecar. O que acontece? Na maioria das vezes você vê, é visto. A pessoa acende o farol amarelo, a luz amarela, você encarna o espírito do Ayrton Senna e faz, acelera, Ayrton, e passa. Você passa o farol amarelo e aí você cometeu uma falta, você passou o farol no momento errado, vai ser multado. Pior, você matou uma vovozinha, a velha louca vai atravessar aquele farol. Ih, professor, e aí? E aí você responde, porque tudo isso na legalidade do cidadão, você não pode. Você fez, mas não podia. O cidadão só faz ou não faz algo senão em virtude de lei, o administrador só faz o que a lei manda, e dentro desse contexto, vai na tela, por favor, a legalidade administrativa trata da lei, mais o interesse público e mais a moralidade, que é a ética. Nós, enquanto cidadãos, nós temos a legalidade comum, que é a lei. A lei fala o que a gente faz ou não faz. Simples assim. Ok. Mas tem mais. Tem o quarto princípio, que é a moralidade. Já falei, só para você ter uma noção, são as regras de conduta. Nós estamos falando da ética. Moralidade é a ética. Ponto pacífico. Quinto princípio. Quinto princípio é o princípio da impessoalidade. Dentro da questão administrativa, o princípio da impessoalidade, que vai estar na sua prova, esse é fato que vai estar, o que acontece? A administração não pode colocar ali nenhum tipo de sinal, não pode proteger ninguém. Lembra que numa época da vida tínhamos aí um governante que, quando a câmera acendia, vem aqui para mim, coloca aqui, obrigado. A câmera acendia, ele cruzava assim as mãos e ele olhava para a câmera e dizia: no meu tempo tinha rota na rua, eu fiz a Anchieta, eu fiz a Imigrantes, eu fiz a Jacopêssego, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz o túmulo da minha avó. Ele fez tudo. Estamos falando daquele governante que você sabe quem é. Ele pode? Ele não pode. Por quê? Pelo princípio da indisponibilidade, pelo princípio da impessoalidade, o administrador não pode se autopromover em nenhum tipo de circunstância. Como também não pode ter ali nenhum tipo de promoção partidária. Esta obra foi feita pelo governo do Partido dos Professores. Não pode. Tem que ser, essa obra foi feita pelo governo estadual, governo federal, governo municipal. Não pode haver promoção. Não, nunca, nunca
princípio da impessoalidade. Põe na tela para mim, por favor. A administração, portanto, não deve preferir ninguém, tem que servir a todos. O mérito dos atos pertence à administração e não às autoridades que os executam. Exemplo, você vai ser um funcionário público se Deus quiser. E aí, naquele momento em que você tomar posse e entrar em exercício, você é administrador público 24 horas por dia. Mas o que você fizer não é você que faz, é a administração que faz em seu nome. A administração está fazendo em seu nome. Mas tem mais, o princípio da publicidade. Põe na tela para mim, por favor. Veja só, o ato administrativo, em regra, é público, para que ele seja eficaz, mas tem exceções. Exceção menor de idade, exceção casos de família, exceção segurança nacional. Professor, como assim o ato administrativo, via de regra, é público? Tudo que a administração faz tem que ser publicado. Tudo, absolutamente tudo. Mas tem algumas coisas que não vamos publicar. Por exemplo, casos que envolvam menor de idade. Menor de idade foi capturado. Ele cometeu um crime, ele foi capturado. Como é que ele é apresentado para a sociedade? Ele é apresentado de mãos para trás e de costas. Por quê? Porque ele é menor de idade, diz o ECA. Não posso mostrar. Agora, quando é um maior de idade que ele comete um crime apresentado, como é que ele é apresentado? Algemado e de frente. Ainda que ele abaixe a cabeça, fique assim com aquela cara de boi nervoso, sinto muito, ele tem que ser apresentado. Mas, outra situação, casos de família. Se você é casado, você sabe que o ato contínuo do casamento virá o pé na bunda um dia. Ah, professor, não vai vir nunca. Nunca se sabe. Eu sou solteiro, não posso falar nada, porque não tem isso. Mas e daí? Casos de família, aliás, eu estou falando de casos de família, não estou dizendo barracos de família daquela mulher que apresenta lá naquele canal, enfim, aquele programa. Tá, por que eu estou dizendo isso? Porque em casos de família tem muita briga desse sentido. Eu sou advogado, além de professor, e como advogado, nos casos de família que eu fui defender alguma das partes, sempre tem briga, mas é sigiloso. Tem uma plaquinha dizendo que é sigiloso, não vai passar disso. E segurança nacional. Tudo que envolva a segurança nacional tem que ser mantido em sigilo. Não pode ser ultrapassado, isto é, não pode ser publicado. A publicação nesse sentido não pode existir. Mas tem mais princípios da administração que caem na sua prova. Vai na tela, por favor. Princípio da finalidade. A finalidade é sempre atingir o bem comum. O bem comum. Nós temos aqui o bem comum, que é a finalidade da administração pública. Já no oitavo princípio, o princípio da indisponibilidade. A administração, olha lá, não pode transigir e nem pode deixar de aplicar a lei. Exemplo, quando você passa um farol vermelho, que eu falei lá no começo da aula, o que acontece? A administração tem que te multar. Ah, professor, mas o guarda estava lá perto e ele falou assim, dá um cafezinho aí para nós, a gente deixa isso passar. Isso não pode acontecer. Isso é prevaricação. Ele precisa multar. Você errou, você tem que ser multado. No princípio da indisponibilidade, a administração não pode transigir de nenhuma maneira. A administração não pode deixar de aplicar a lei de nenhuma maneira. Mas, se a lei autorizar, aí é que cai na sua prova, havendo permissão legal, pode haver a quebra do princípio da indisponibilidade? Pode. A administração pode transigir quando há uma permissão, quando a lei diz que pode, quando a lei permite esta circunstância. Mais um princípio, o princípio da continuidade. Vai na tela, por favor. O princípio da continuidade diz respeito a os serviços públicos não podem parar, isso nós sabemos, devendo manter-se em funcionamento conforme prescrição legal. O particular, deixa-me vir um pouquinho para cá, o particular contratado para executar um serviço público não pode interromper a sua obra, a obra que se dispôs a fazer, sob a alegação de não ter sido pago. Cuidado, isso vai cair na sua prova. Se houver o atraso de pagamento de 90 dias ou mais, aí pode haver a quebra do princípio da continuidade.
Cuidado com esse princípio, o princípio chamado do exceptio non ad impleti contractus, onde nenhum contratante, antes de cumprir a obrigação, poderá exigir o cumprimento da do outro. Se você vai cumprir a obrigação, você tem que cumprir e não pode exigir antes do tempo que o outro cumpra a obrigação. Isso jamais. Mas tem mais princípio, tem o princípio da autotutela. O que é o princípio da autotutela? Veja só, a autotutela diz respeito à administração. Ela pode e ela vai corrigir os seus atos. Cuidado que cai na sua prova. São estas duas formas da autotutela. A administração pode revogar os atos quando forem irregulares e inoportunos e ela vai anular os atos quando forem ilegais. Claro que sempre respeitando os direitos adquiridos e indenizando os prejudicados, se for o caso. Quem anula ato administrativo é a justiça, isso todo mundo sabe, mas de uma maneira resumida, no princípio da autotutela, a administração pública pode sim corrigir os seus atos, quer por revogação, quer por anulação. Isso sempre. Mas tem mais. Vai na tela, por favor. Tem o princípio da motivação, que também é chamado de princípio da fundamentação. O ato administrativo deve ser sempre justificado. Tem que haver um fundamento de fato e de direito de maneira expressa. Atenção! Na sua prova, não deixe que as paixões pessoais do administrador causem a negação de um direito que é válido. Como assim? Dentro do princípio da motivação, se você tem direito a receber aquilo que você vai buscar da administração, o administrador não pode dizer, não, você não vai receber. Por quê? Porque eu não fui com a sua cara. Isso não pode acontecer. O princípio da motivação, ele existe, ele é válido, ele acontece desde que ela esteja fundamentada. Essa motivação, essa fundamentação tem que estar ali expressa, tem que estar escrita, tem que estar proposta, ali devidamente analisada. Leia-se expressa. Que mais? Coloca na tela para mim, por favor. Eu tenho agora a razoabilidade. A administração sempre vai agir com bom senso. Leia-se de modo razoável e de modo proporcional. É também chamado de princípio da proporcionalidade. E também tem mais princípio, veja só. Eu tenho o princípio da igualdade. Tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades. Isto é uma variante, porque a igualdade não é equidade, equidade não é igualdade, mas eu estou falando da equidade, que também é conhecido como princípio da equidade. Por quê? Na igualdade estamos todos no mesmo pé, no mesmo patamar. Na equidade eu trato os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades. Isto é, por exemplo, se vamos ver que estamos tentando ver por um muro. Tem um muro, eu quero ver, de altura eu tenho 1,98 m, vamos ver uma pessoa que tem 1,60 m, e daí? Para a gente ver algo que está acontecendo além do muro, me dão uma caixa de papelão. Tá bom. E a mesma caixa de papelão dão para o moço de 1,60 m. Eu não preciso, com 1,98 m eu vejo tranquilamente para lá do muro sem a caixa. Já o de 1,60 m com uma caixa apenas ele não vê. O que acontece? No princípio da igualdade eu dou a mesma coisa para todos. No princípio da equidade eu dou 2 caixas para o menino de 1,60 m e para mim que tem 1,98 m eu não preciso. Então eu trato de maneira igual os iguais e desigual os desiguais para igualá-los legalmente falando. Mas aí eu tenho também o princípio do poder-dever. Vai na tela, por favor. O princípio do poder-dever, a administração tem não só o poder, mas também tem o dever de agir quando manda a lei, claro que dentro da sua competência. Exemplo clássico que cai na prova. Você tem aí as calçadas da sua casa, do lugar onde você mora. Você tem que manter a calçada em ordem. Ok, você não manteve. Quebrou a calçada. Vai lá uma velhinha maluca, a velhinha passa lá, ela se esborracha no chão, ela se mata ali de tanto que ela cai e rola. E aí? E aí a administração tem que agir. Ela deve agir. Por quê? Porque a lei manda que o administrador vá lá e faça o auto de multa
o auto de infração para você arrumar a calçada antes de pagar multa. Se você não o fizer, você vai pagar multa, porque a administração sim tem o poder, dever de fazer esse tipo de coisa. Vamos agora ao segundo tópico da sua prova, que é a administração direta e indireta. Na administração direta e na indireta, põe na tela para mim, por favor, se puder, printe essa tela. Essa tela cai na sua prova. A administração direta é a União, são os estados, o Distrito Federal e são os municípios. A administração indireta são as autarquias, fundações, as sociedades de economia mista e as entidades paraestatais. Professor, não, pera aí, porque tem uma coisa aí diferente. Eu fiz um curso uma vez lá no fim do mundo que dizia: administração pública indireta é a fase, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresas públicas. Tá certo, também está certo. É que eu quis dar uma de chato e quis mudar o jeito de falar. Por quê? Porque no TRF3 eles vão dizer das entidades paraestatais. E meio mundo vai errar. Por quê? Porque vai falar: eu vi no meu curso que é fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Faça um curso com a gente, porque aí você vai ver exatamente o que cai na sua prova. E entidade paraestatal vai estar lá. E meio mundo vai errar. Por quê? Porque não teve essa informação. E pior, outro meio mundo vai falar: puxa, isso não vai cair. Aguarda, depois você me conta. Vai na tela, por favor. Dentro da administração direta, cai na sua prova também a situação dos ministérios e das secretarias. Ministérios e secretarias fazem parte da administração direta. Por quê? Por exemplo, os ministros do presidente têm a ver com o presidente. Na administração indireta, olha lá, fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas estão aí dentro. Mas eu repito, por favor, me ouve. Se você está do outro lado da tela, nesta sexta-feira, me ouve, me entende, presta atenção. Vai estar na sua prova. Entidades paraestatais. Portanto, acerta essa merda, porque vai cair na sua prova. Isso é certeza matemática absoluta que vai estar lá entidades paraestatais. Volta na tela, por favor. O poder público que criou essas entidades de administração indireta vai responder solidariamente quando houver obrigação. Só que, olha só, eu tenho, dentro da questão de administração direta e indireta, a descentralização. E esta descentralização, se você puder, faça um print desta tela também. Por quê? Porque a descentralização, a entidade pública transfere o serviço a uma outra entidade autônoma, e a desconcentração, a entidade pública distribui os serviços entre os seus próprios departamentos ou órgãos subalternos. Atenção para um detalhe. Descentralizar significa: eu vou pegar algo que é meu e vou transferir isto para uma outra entidade autônoma. É um serviço meu, eu descentralizo. Desconcentração. Eu vou pegar um serviço que é meu, mas eu vou distribuir entre os meus. Para quê? Para que todos possam fazer. Isso também vai estar na sua prova em Direito Administrativo. Terceiro tópico da sua prova. Vai na tela, por favor. Vamos falar dos órgãos públicos. Os órgãos públicos, nós temos aí as entidades estatais. As entidades estatais são União, Estados, Distrito Federal e municípios, que são os organismos maiores nos quais agem os governos ou os poderes políticos. E nós temos os órgãos públicos. Os órgãos públicos são as divisões das entidades estatais. Por exemplo, Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda. Cai na prova? Cai na prova. O que cai na prova? Cai na prova o conceito de entidade estatal, por exemplo. A entidade estatal é aquela em que está concentrado ali a ação do governo ou poder político. Por exemplo, União, Estado, Município, Distrito Federal. E aí cai na prova. Órgãos públicos. A função do órgão público é auxiliar a entidade estatal no seu trabalho. Por exemplo, o Ministério do Trabalho. Por exemplo, o Ministério da Fazenda. Ele auxilia a entidade estatal. Sempre, sempre. Cuidado com isso na sua prova. Vai na tela, por favor. Vamos classificar os órgãos públicos.
Se você puder, de novo, printa esta tela. Você tem aí uma informação valiosa. Classificação dos órgãos públicos. Eu tenho os independentes, que são órgãos públicos derivados da Constituição Federal. Por exemplo, Senado Federal é um órgão que existe na Constituição Federal e é um órgão administrativo, órgão público. Autônomos são aqueles que têm autonomia. Que é autonomia? Técnica e financeira, como os ministérios. Ministério da Fazenda, do Planejamento, da Saúde. Eu tenho órgão público superior. Quais são os órgãos públicos superiores? Os órgãos de direção, mas eles não têm autonomia técnica. Por exemplo, coordenadorias e gabinetes. Tem os órgãos que são subalternos. Órgãos subalternos são órgãos de execução, são órgãos que tratam de sessões e serviços. Tem órgãos públicos simples, que são órgãos que não têm agregados nas suas estruturas. E os compostos, que têm agregados nas suas estruturas, são funções complementares, são funções especializadas. Tem órgãos singulares, que tem apenas uma pessoa trabalhando, um só titular. Por exemplo, a Presidência da República só tem um presidente e um vice. E eu tenho os colegiados, que são os conselhos ou tribunais, onde eu tenho duas ou mais pessoas que trabalham juntas. Cuidado com um detalhe. Órgão colegiado tem que ter necessariamente, no mínimo, duas pessoas. Já vi, nas provas que estudei para vir aqui falar sobre isso, já vi que o TRF, às vezes, vai falar ali, ele vai citar a situação, por exemplo, de um órgão colegiado que é composto por um presidente e um secretário. E é válido, porque são duas ou mais pessoas que trabalham ali. Mas aí eu tenho que ter dois responsáveis. Professor, então, peraí. Colegiados são duas ou mais pessoas que trabalham ali decidindo. Eu tenho que ter órgãos decisórios, servidores com caráter decisório. Eles têm que decidir algo, eles têm que fazer algo naquela situação. Não pode ser um servir o outro, mas os dois estarem no mesmo pé de igualdade. Ótimo, vamos continuar. Próximo tema da sua prova, agentes públicos. Agentes públicos são pessoas, atenção, são pessoas vinculadas ou não ao Estado, que prestam serviços ao Estado de forma permanente ou ocasional. Antes de eu entrar na classificação, cuidado com um detalhe. Se a pessoa vai trabalhar para o Estado, seja permanente, seja ocasional, ela é um agente público. Parte-se desse pressuposto. Aí a prova vai te dar a classificação. Esta classificação você tem que saber. Vai na tela, por favor. Isso aqui vai cair. Isto é certeza. Agentes públicos, cai na prova a classificação. São os políticos, os administrativos e o por colaboração. E aí o que você tem que saber? Printa esta tela. Os agentes políticos ocupam os cargos principais na estrutura constitucional em situação de representar a vontade política do Estado. Por exemplo, um agente político é um presidente da República? É, porque está representando a vontade política do Estado. O agente político é deputado, é senador? É, mas o juiz também é. E o promotor de justiça também é um agente político. Por quê? Porque ele está ali, mas ele está ali para cumprir a vontade do Estado. Ele está ali para fazer valer a voz do Estado. Tanto que o juiz tem jurisdição. A voz do Estado, jurisdic-se. O juiz diz pelo Estado. O juiz fala em nome do Estado. Então o juiz e o promotor de justiça vão expressar a vontade do Estado, são agentes políticos, sim. Vamos ao próximo. Vai na tela, por favor. Agentes administrativos são os servidores públicos em geral. Você, por exemplo, você será um agente público administrativo. E o agente por colaboração. O agente por colaboração são os particulares que vão colaborar com o poder público voluntariamente, compulsoriamente ou por delegação. Ok? Aí você fala, professor, mas então peraí, eu estou entrando para ser servidor público. Eu vou ser agente administrativo?
Sim, você tem essa classificação de agente administrativo também. Cuidado com isso na sua prova. E aí você tem um outro tópico da sua prova que é o ato administrativo. E o que você tem que saber de ato administrativo? Vai na tela, por favor. O ato administrativo típico é aquele praticado pelo administrador no uso do poder estatal. O ato administrativo atípico são atos da administração, mas que não envolvem os poderes estatais e também não estão relacionados no direito administrativo. O que nos interessa são os atos praticados pelo administrador no uso do seu poder estatal. Você, quando você estiver trabalhando na administração, você terá praticado ou vai praticar atos administrativos dentro da sua competência, porque você praticará como administrador. E aí, quais são os requisitos do ato administrativo? Isso vai cair na sua prova. Põe na tela para mim, obrigado, e por favor, você que está em casa, printe esta tela, porque cai na sua prova. São chamados requisitos do ato administrativo. Competência, objeto, forma, finalidade e motivo. O que você precisa saber? Vou resumir tudo isso. Vou resumir um curso de administrativo em uma linha. Competência. Competência é a atribuição para a prática do ato. Objeto é o assunto, é o conteúdo do ato. A forma é a maneira, é o modo pelo qual o ato deverá ser feito. A finalidade, qual é o objetivo do ato? O que a lei diz que o ato tem que ser? Como é que o ato tem que acontecer? Se o ato acontecer diferente, o que acontece? Desvio de finalidade. E no desvio de finalidade é um abuso de poder. Ótimo. E o motivo? O motivo, fato em virtude do qual agiu a administração. Por que a administração fez aquilo? Perceba um detalhe. Eu coloquei aqui uma coisa que não está muito bem relacionada aqui, mas está também. Por quê? Desídia. O servidor desidioso que diz assim, puxa, eu tenho que fazer, eu tenho que motivar o ato, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer valer, eu tenho a finalidade, mas eu não vou fazer não. Por quê? Hoje eu estou cansado. Muito cansado. Ou então, hashtag sextou. Que absurdo, que coisa nojenta. Hashtag sextou. Vai sextar no inferno. Por quê? Porque desídia é a preguiça. E o preguiçoso é demitido. Você tem que fazer. Esses requisitos do ato, se eles estão cumpridos, você não pode falar que não vai fazer porque não quer. A desídia é motivo de demissão. Volta na tela para mim, por favor. Eu tenho a teoria dos motivos determinantes, que também cai na sua prova. E essa teoria diz que a motivação do ato, ainda que dada em caráter facultativo, deve corresponder à realidade, sob pena de nulidade. Você vai praticar um ato administrativo? Vai. Se você vai praticar um ato administrativo, ele tem que ser real. Ele tem que corresponder à realidade. Não pode ser diferente da realidade. Tem que ser da maneira como o ato é prescrito. Se desviar daquilo, isto aqui pode causar nulidade. Teoria dos motivos determinantes. A motivação do ato deve estar dentro da realidade. Aí, ok, beleza, você tem aí o ato administrativo. Mas eu tenho os atributos do ato administrativo. Vai na tela, por favor. Printe a tela também, olha lá. É a presunção de legitimidade, a imperatividade, a exigibilidade e a autoexecutoriedade. Vamos resumir tudo isso de novo. Veja só. Presunção de legitimidade. Os atos administrativos, via de regra, são legítimos e verdadeiros. São os fatos da administração. Presunção iuris tantum. Não é iuris et iuri. É presunção iuris tantum. Atenção, vem para mim, por favor. O ato administrativo tem presunção de legitimidade. Isto significa, ele é real, ele é válido, ele é feito para aquilo. De fato, ele é legítimo, ele é verdadeiro, ele tem condição. Cuidado. Via de regra. Pode ser que não seja bem assim. A presunção desta legitimidade é uma presunção relativa. Na sua prova vai estar presunção iuris tantum. Está correto.
Presunção iuris tantum é a presunção relativa. Isso significa, não é sempre, não é 100% certo que ele é leal, que ele é verdadeiro, que ele é válido. Pode haver vício. Então, se não houver vício, ele está dentro dessa legitimidade. Mas tem mais. Vai na tela, por favor. Eu tenho a imperatividade. A administração pode impor, e nessa imposição será unilateral, as determinações válidas desde que dentro da legalidade. Exigibilidade. Deve ter ali o cumprimento das medidas administrativas, e elas são exigidas desde que o ato nasceu. Autoexecutoriedade. A administração pode e vai executar diretamente seus atos e fazer cumprir as determinações sem haver a judicialização. Como assim? Se você tem um ato administrativo, de pronto ele é válido. Você tem que fazer. Por exemplo, você tem que pagar IPTU. Tem que pagar. Ah, professor, eu sou isento. Então, você não tem que pagar. Se você tem que pagar IPTU, se você está pagando IPTU, lançaram o IPTU, isto é, de pronto, ele tem a sua autoexecutoriedade. Você vai ter que cumprir, sem precisar judicializar. Se você não pagar, é claro que vai ser judicializado. Da seguinte maneira, é colocado o seu nome no cadastro ali, no CADIM, e você vai ter que pagar do mesmo jeito. Vai ter que pagar, não tem jeito, vai ter que pagar. Por quê? Porque é um ato que tem presunção de legitimidade, que tem imperatividade, existe, tem que cumprir, tem a exigibilidade, tem que se cumprir dentro das normas estipuladas no direito tributário e tem que ser e é autoexecutável. Por quê? Porque está lá o lançamento, você tem que pagar. É um ato administrativo, ok? Vai na tela, por favor. Aí você tem a classificação dos atos. Esta classificação cai na sua prova. Eu vou resumir porque eu não tenho a noite inteira, mas eu vou te dizer o que cai. Se você quer saber mais, você faz o curso aqui com a gente, que você vai saber tudo passo a passo. Veja só. Atos gerais são os atos regulamentares, são atos que se destinam a todos. Atos individuais são os atos que se destinam a determinados sujeitos. Atos internos são atos que vigoram apenas na repartição, são atos daquela repartição. Atos externos são aqueles que se dirigem a todos. Atos concretos são aqueles que produzem efeitos sensíveis, são efeitos determinados. Atos abstratos vão regulamentar ações futuras. Atos de império são atos que a administração vai ter com a supremacia sobre os administrados. E atos de gestão são atos em que a administração fará sem a coerção sobre os administrados. Professor, peraí, esta classificação cai na prova? Cai. Dentro de atos administrativos cai exatamente assim, e cai em especial atos destinados a todos. Se você tiver que dar uma ênfase para algum tópico aqui dessa classificação, lembre-se, atos administrativos que se dirigem a mim, a você e a todos nós, são atos gerais, são atos regulamentares, mas são atos externos, porque não estão no âmbito da administração. Portanto, são atos gerais ou regulamentares e externos, porque extrapolam as paredes da administração. Lembre-se disso. Aí você tem ainda a classificação clássica dos atos administrativos, que são os atos vinculados e os atos discricionários. O que é um ato vinculado? São atos de procedimento quase que totalmente delineados pela lei, com pouca margem de iniciativa ou criatividade para o administrador. Vinculado justamente porque está ligado, coligado, está ligado à lei. Dá um exemplo as regras do seu concurso público. Professor, então, peraí, eu estou fazendo o concurso público do TRF3. Não tem uma mudancinha do último edital para esse? Poucas coisas mudaram. Mas o que mudou foi construído ali um edital, e dentro desse edital, por exemplo, toda essa matéria que eu estou te apresentando cai na prova. E quando cair na prova é assim que vai cair, porque está no seu edital. Ponto final. Não pode fugir, são as regras do concurso. E eu tenho, volta na tela por favor, os atos discricionários. Os atos discricionários, a lei dá uma margem para que o administrador escolha o que ele vai fazer. Por exemplo, cai na sua prova. Ato discricionário tem possibilidade de escolha pelo administrador. O administrador pode escolher. Dá um exemplo, a mão de uma estrada, a mão de uma rua.
se ele quer colocar aquela rua como mão única ou mão de via única, mão única ou mão dupla, via dupla. Isso quem decide é o Departamento de Engenharia de Tráfego, que vai decidir esse tipo de coisa, ok? Cuidado também com isso na sua prova. Atenção com um detalhe, vai na tela por favor, existe a chamada omissão administrativa. O silêncio do administrador tem um efeito legal. Se esgotar o prazo para praticar um ato, configura-se ali uma aprovação ou a rejeição do pedido de acordo com a lei. Se o administrador não fizer nada, ou ele aprovou ou ele rejeitou, dependendo da situação. Isso é chamada omissão administrativa. Passou o prazo para o administrador se pronunciar e ele não se pronunciou, resultado. Ele vai, o ato administrativo vai ter um resultado final, ou sim ou não, dependendo da lei, ok? Dependendo daquela situação do ato. Vai na tela, por favor, que agora eu falo dos poderes e deveres dos administradores públicos. Veja só. Os poderes e deveres tratam-se do uso e abuso, esse uso e abuso, ou ainda poderes vinculados, discricionários e hierárquicos, disciplinar e regulamentar, poder de polícia, deveres dos administradores públicos. Vamos a eles. A classificação, portanto, dos poderes administrativos que tem, aliás, como objetivo, como missão, a missão do poder administrativo é dar pleno desempenho às atribuições. Os poderes administrativos são o hierárquico, disciplinar, regulamentar e o de polícia. E dentro disso, poder hierárquico, o que é que você precisa saber? A administração pública distribui e escalona as funções de seus órgãos, definindo na forma da lei os limites da competência de cada agente. O que me interessa está aqui. Poder hierárquico vai ordenar, vai coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas. Hierarquia, isso é simples. Você tem uma hierarquia justamente para que haja um bom andamento. Por exemplo, aqui no curso, eu sou professor, acima de mim tem os meus chefes, abaixo de mim tem os subordinados. Cada um tem a sua função e cada um desempenha de acordo com a sua função. Na administração pública também. Que mais? Vai na tela, por favor. Poder disciplinar serve para punir um servidor infrator. Dá um exemplo do Código de Ética. Que mais? A inércia da autoridade administrativa, se o seu superior não punir, ele vai constituir crime ali junto com ele. Se houve crime, condescendência criminosa. Quais são as penas que são aplicadas a você, servidor? Advertência, repreensão, multa, demissão, demissão com a nota de ser a bem do serviço público, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição do cargo ou função comissionada. Tudo isso pode acontecer com você enquanto servidor punido. Mas tem mais, poder regulamentar. Vamos na tela, por favor. O poder regulamentar é aquele que o chefe do Poder Executivo, e só o chefe do Poder Executivo, tem. Para quê? Para regulamentar a lei por decreto. É o chamado decreto regulamentar, que também cai na sua prova em direito administrativo. Regulamentar. Ok. Que mais? Esse regulamento serve para detalhar a lei, porém não pode ir nem além da lei e nem contra a lei. E, finalmente, o poder de polícia, que é aquele que trata do controle do Estado das atividades e interesses individuais. Atenção! Esse poder é apenas para manter os limites da administração sem prejudicar a ninguém. O poder de polícia, ele existe, não é o policial que está prendendo o bandido, isso é outra coisa. O poder de polícia da administração serve para manter a administração na perfeita ordem de funcionamento. Ponto. Vamos na tela, por favor. Próximo tema, poderes e deveres dos administradores públicos. Eu tenho aqui o regime jurídico dos servidores públicos. Aqui é o Código de Ética, a Lei 8.112 de 90, que vai falar de todas as alterações. Veja só o que é da sua prova. Tem aí o provimento artigo 5º da lei que fala: se eu quero ser investido num cargo público federal,
Eu preciso ser... Atenção para esses requisitos que caem na sua prova. O mínimo que você tem que ser: brasileiro, estar em gozo dos direitos políticos, estar adimplente com as obrigações militares e eleitorais, ter um nível de escolaridade exigido para o cargo, ter idade mínima de 18 anos e estar em condições física e mental. Cuidado, estes são os requisitos básicos para a investidura num cargo. Básico. Pode haver, atenção que quando eu disse brasileiro, eu não disse brasileiro nato exclusivamente e nem naturalizado exclusivamente. Tanto faz o nato quanto o naturalizado. Os dois podem sim estar ali e juntos prestar concurso público, se não houver, claro, nenhum tipo de distinção. Existem cargos exclusivos de brasileiros natos, isso está lá na Constituição Federal, ok? Volta na tela, por favor. Provimento do cargo. Como é que eu vou prover um cargo? O artigo 8º da lei trata das formas de provimento. Cai na sua prova! Formas de provimento do cargo. Como é que eu vou prover? Vou prover por nomeação, por promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, recondução ou reintegração. Aí você fala: professor, tem um monte de professor na internet que canta musiquinha para decorar isso aqui. Falo porque eu vi um que estava cantando uma musiquinha e te falo: desculpe, eu sou professor, eu não sou cantor. Se eu fosse cantor, eu cantaria, eu não estaria dando aula. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você sabe distinguir a situação, você sabe como é que a prova vai te perguntar. E a prova vai te perguntar: são formas de provimento de cargos. Tal, tal, tal e tal, exceto tal. Ótimo, você tem que saber isso aqui. Só que tem um detalhe. Disso tudo, tem uma só que é forma de provimento originário, que é a nomeação. Vai na tela, por favor. A nomeação é a única forma de provimento originário. Por quê? Porque você estudou, você prestou prova, você entrou, você passou, tomou posse e entrou em exercício, aí você foi nomeado para o cargo. Ótimo, então, originário. Todas as que estão em verde são formas de provimento derivadas, todas elas. Ótimo. E que mais? A nomeação é o provimento efetivo ou até em comissão. Você foi nomeado para um cargo em comissão. Ok. Promoção é o provimento para o cargo de maior complexidade. Readaptação é o provimento em cargo de atribuições compatíveis. Aí, há atenção para um detalhe. Aqui, na readaptação, você tem uma limitação. Por exemplo, policial tomou um tiro, coitado do policial, e acabou ficando tetraplégico. Puxa vida. O que acontece com ele? Ele não pode mais ir para a rua. Ele não pode mais caçar os bandidos na rua, infelizmente. E aí? E aí ele tem que ficar preso no bom sentido. Ele tem que ficar ali dentro fazendo serviços administrativos. Ele será readaptado. Ele teve uma limitação de movimentos. Tem mais, vai na tela, por favor. Tem a reversão. A reversão é o retorno, é o provimento do servidor aposentado ativa. O aposentado volta a trabalhar. Depois, o aproveitamento. O aproveitamento é a disponibilidade. Eu tenho aí a inatividade remunerada para a ativa. Você tem a disponibilidade. O que é disponibilidade? Seu cargo não é mais necessário, não é mais útil. Então você vai para casa, você fica em disponibilidade, você fica recebendo proporcional. Mas quando a gente precisar de você, você está na inatividade remunerada, porque o seu cargo não funciona mais, você não tem mais o cargo original. Quando nós tivermos um cargo parecido, a gente traz você de volta. E aí? E aí você volta para a ativa. Aí é o aproveitamento. Mas tem mais, vai na tela, por favor. Eu tenho a recondução, que é o retorno do servidor estável ao cargo que ocupava, e tenho a reintegração, que é o retorno do servidor demitido. A demissão foi anulada, quer seja na situação que for, mas normalmente a demissão será anulada no caso de um eventual processo judicial. O juiz elimina ou anula a demissão, o cara volta a trabalhar, o cara volta à ativa. E a vacância? Formas de vacância do cargo. Vamos a elas. Na tela, por favor. A vacância, você sabe, é o desprovimento do cargo, e eu tenho
como formas o artigo 33 da lei. Exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e o falecimento. Professor, readaptação pode ser caso de vacância e caso de provimento? Pode, tá aqui, ó, promoção. Promoção é vacância e promoção é provimento, das duas formas. Vamos à frente. Vacância, está aqui na readaptação e agora vamos falar deles. Os direitos e das vantagens. Direitos e vantagens, quando cai na sua prova, o que é seu direito? Veja aí na tela, por favor. Eu tenho como vencimento a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo fixado em lei. Atenção, você funcionário público, se você for contratado pelo estatuto, você recebe vencimento. Se você for contratado por CLT, você recebe remuneração. Qual a diferença? Eu, professor, recebo salário, eu sou contratado. Ótimo, salário porque eu presto serviço e recebo. Se eu chegar para o meu chefe e falar, chefe, olha, meu dinheiro acabou. Ótimo, me dá um vale. Meu chefe vai dizer, tá bom, tá aqui o vale. Você, servidor público, seu dinheiro acabou no dia seguinte que você acabou de receber. Você recebeu o vencimento, isso é do estatuto. O que acontece? Você vai pedir um vale de adiantamento, você vai receber um vale só de ida para os quintos dos infernos. Não tem volta. Por que não tem volta? Porque não tem vale. Vencimento é vencimento, é uma vez por mês só e acabou. E que mais? Direitos e vantagens. Ok. Aí nós temos a remuneração. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens. Além do valor que você recebe, você pode receber uma gratificação. Isto é remuneração. Ainda dentro dos direitos e vantagens, você vê aí na tela. Quais são as vantagens que caem na sua prova? Vantagens, indenizações, gratificações e adicionais. E o que você tem que saber? Das indenizações, você tem ajuda de custo, e esta ajuda de custo, ela fala que são despesas de instalação do servidor que passa a ter exercício de maneira definitiva noutra localização. A diária, essa cai muito em prova. A diária, valor ao servidor que se desloca da sede de maneira transitória e tem como finalidade indenizar as suas despesas, por exemplo, pousada, alimentação, locomoção. Indenização de transporte é uma outra vantagem, valor ao servidor que por força das atividades realiza despesas com seu próprio meio de locomoção. E aqui é oficial de justiça. Quando ele vai citar alguém, ele tem direito à indenização de transporte. Auxílio moradia, tá na moda falar disso. Auxílio moradia é o ressarcimento de despesa com aluguel ou hospedagem no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa. Isso para você, funcionário público. Que mais? Eu tenho as gratificações, olha só. E os adicionais. As gratificações e os adicionais, ambos estão no artigo 61 da lei. E olha lá, a retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento será devida ao servidor que ocupa cargo em comissão ou exerce função comissionada. Atenção, estas são as vantagens que você tem dentro da lei, dentro do que cai na sua prova. Isso cai na sua prova, não tem nem o porquê fugir. Agora tem um tema pesado que eu não vou me aprofundar, eu vou apenas apresentar a você, dentro do regime jurídico. Vai na tela, por favor. Eu tenho os deveres e as proibições. Os deveres estão no artigo 116 da Lei 8.112 e as proibições no artigo 117. Isto aqui, se você não cumprir, se você descumprir, se você ferir algum desses artigos, você sofre processo administrativo disciplinar que sim pode te exonerar, pode te demitir, pode te tirar do serviço público. Cuidado com isso na hora da sua prova. Isso eu não vou me aprofundar, embora você vai verificar, isso aqui está no material, repito, no meu site, o fabiotadeu.net, eu vou deixar isso à sua disposição para que você baixe e pegue quando quiser. Não sei se a nova vai deixar também. Enfim, se estiver melhor,
para que você tenha acesso direto ao material, porque isso aqui é um resumão muito útil do direito administrativo que cai na sua prova. Falo porque eu estudei tudo isso aqui e cai na sua prova. Acumulação de cargos. Vai na tela, por favor. Artigo 118, 119 e 120. Para acumular cargos, cargo em comissão. Regras de acumulação, cargo em comissão você pode, servidor pode. Agora, não pode acumular um cargo em comissão, mais do que um cargo em comissão, na verdade. Não pode, isso de jeito nenhum. E o 120 é a acumulação lícita de 2 cargos quando for investido em cargo em comissão. Você tem que afastar de ambos ou, se houver compatibilidade, você fica com um deles. Se você tem compatibilidade de horas, você pode acumular os cargos. Você tem 2 cargos na administração e num deles você vai ser cargo comissionado, é dentro do horário? É. Então, beleza, você pode. Ótimo. Na tela, por favor, das responsabilidades. O artigo 121 diz, se você não agir dentro da lei, você vai ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. Você será penalizado das 3 maneiras. E a responsabilidade objetiva do Estado se dá frente a terceiros. Aí o exemplo que cai na prova é sempre o mesmo. Responsabilidade civil do Estado será objetiva quando for frente a terceiro. A velhinha está no carro dela, feliz e contente, dirigindo, quando de repente o guarda diz, eu preciso do seu carro para perseguir o bandido. A velhinha cede o carro, o bandido é pego, tal, o policial devolve o carro para a vovozinha, o policial bateu todo o carro dela, ela não precisa falar nada. Ela tem direito a ser ressarcida por causa da responsabilidade objetiva do Estado. O Estado fez o estrago por meio de algum agente, por um servidor, o Estado vai resolver essa questão sem problema nenhum. Volta na tela, por favor. Agora eu tenho as penalidades. Estas penalidades caem na sua prova. Printa esta tela se você puder, porque essas penalidades, se você fizer algum tipo de erro, você vai sofrer algum tipo dessas penalidades. Feriu o código de ética, essas penalidades caem na sua prova. Que mais? Eu tenho aí o processo administrativo disciplinar e a sua revisão. Cai na prova quais são as fases do processo administrativo disciplinar. A instauração, o inquérito administrativo e o julgamento. Ótimo. E aí? Na instauração, eu tenho a publicação do ato de designação, isto é, vamos criar o processo administrativo disciplinar. Existe uma comissão. Essa comissão é composta de 3 servidores estáveis. Prazo para encerrar esse processo, essa instauração. Prazo para encerrar o processo, 60 dias, prorrogável uma vez mais por igual período. Portanto, prazo final para encerrar o PAD pode ser de até o total de 120 dias. Cuidado que eu vou mudar esse contexto já já. Eu tenho um inquérito administrativo. O inquérito administrativo trata da instrução, defesa e relatório. A instrução são os documentos, são os depoimentos, as acariações, as investigações, para que haja ali o acréscimo dentro do processo, e aí a defesa, isso despenca em prova, defesa do funcionário público que está sendo investigado em PAD será escrita, e só escrita em 10 dias, e o relatório é um resumo de tudo isso com a conclusão e a indicação da lei. O juiz do caso, não é nem o juiz togado, mas o juiz responsável pelo processo administrativo, aquele que vai julgar, tem que fundamentar. E esse relatório é a fundamentação com o dispositivo da lei. E, finalmente, o julgamento. Vai na tela para mim, por favor. O prazo para julgar depois dos 120 dias são mais 20 dias. Para quê? Se ele não observar o prazo, não haverá nulidade, mas se ele prescrever, aí a autoridade que deveria ter julgado não vai escapar de um processo. Existem 120 dias para investigar e terminar o processo. No 120º dia, tem mais 20 dias para aquele juiz do caso do processo administrativo disciplinar julgar. Portanto, o prazo final pode ser de 140 dias. Isso é explicado com toda a paciência nos nossos cursos aqui da Nova.
Repito, inscreva-se que você vai ter todos os detalhes. Eu aqui estou dando um resumão de todo o administrativo que cai na sua prova. Vai na tela, por favor. Portanto, o prazo para a conclusão do processo administrativo é de 60 dias, com 60 dias 120, conforme disse o STF e o STJ, mas aí não incluiu o prazo para o julgamento de 20 dias, por isso totaliza 140. Mas isso você vai aprender com calma aqui, isso eu tenho certeza, porque somos professores gabaritados no assunto. Que mais? Temos aí a revisão do processo administrativo disciplinar. A revisão não é recurso, porque o processo já está encerrado. Essa revisão é de ofício a requerimento do servidor e se dá, para haver essa revisão, se dá quando há um fato novo ou uma circunstância que justifique a instauração dessa revisão. Aí, ok, vai haver uma revisão quando justificar isso. Existe um caso, existe uma circunstância para que isso aconteça. Beleza? Minha gente, desculpe a correria, mas eu tive que passar todo o administrativo exatamente em 1 hora, como manda a aula. Eu espero ter ajudado a todos vocês. Me prontifico a ajudar você que precisa, enfim. Minhas redes sociais todas estão em meu site, no fabiotadeu.net. Basta digitar fabiotadeu.net, lá tem todas as minhas redes sociais. Você pode ter contato direto comigo. E no que eu puder ajudar, conte comigo. Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube. Ative o sininho, você vai ver que você vai estar muitíssimo bem assessorado. Isso é certeza. Foi uma grande honra poder ter estado aqui com você, ter ajudado você de alguma maneira. E a gente se vê e qualquer coisa conte comigo. Uma boa noite a todos, um feliz final de semana. Muito obrigado à Nova pela oportunidade e a gente se vê. Abração, gente. Até mais.